Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você, amigo internauta, você que está conosco ao vivo na transmissão simultânea que acontece pelo Facebook da SP-Rio+, e também pelo Facebook do Jornal O Vale. Muito bom dia, obrigado pela sua audiência nesta quinta-feira, iniciando mais uma edição do Jornal Abre Aspas, e aqui comigo sempre a presença, a companhia do diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. José Guilherme, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Hoje é quinta-feira, dia 27 de setembro de 2018, e nos destaques dessa edição você confere o debate, mais um debate. Os candidatos a presidente aumentam o tom dos ataques e estão mirando aí no segundo turno. O Supremo cancela títulos de mais de 3 milhões de eleitores e o prazo para tirar a segunda via termina hoje. Ministro Ricardo Lewandowski paralisa o julgamento de mais um recurso do ex-presidente Lula contra a prisão dele. Fim do prazo. Justiça ordena a reintegração de posse em área conhecida aqui como o Novo Pinheirinho, em Jacareí. E o Taubaté, que começou bem a caminhada rumo às semifinais do Campeonato Paulista de vôlei, venceu o Itapetininga. Já o São José foi mal e começou mal na disputa pelas quartas de final e perdeu para o Vôlei Renata, jogando em casa. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, na edição desta quinta-feira, mais uma vez agradecendo a sua audiência, e nós estamos com uma série de entrevistas com os candidatos da nossa região, aqui, candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região, seguindo nesse processo para você, ajudar você, amigo eleitor, a escolher bem, a fazer um bom voto, né, nas urnas aí, no próximo dia 7 de outubro. Nessa linha, nós sempre estamos colocando 20 minutos para cada candidato que vem aqui na bancada para expor seus projetos, para falar diretamente com você, amigo internauta. Depois, mais um minuto para as considerações finais. Recebendo aqui em nosso estúdio, aliás, o José Guilherme, o diretor de jornalismo, me auxilia nessa entrevista, nesse momento. E hoje a gente recebe aqui em nossos estúdios da SP-Rio+, em São José dos Campos, o candidato a deputado estadual pelo PSDB, Hélio Nishimoto. Eu vou começar aqui a contar já seu tempo. Candidato, muito bom dia, bem-vindo à SP-Rio+. Bom dia, Rodrigo, bom dia, José Guilherme, bom dia a todos que nos assistem aí. Eu tenho colocado sempre uma pergunta, o senhor já tem uma carreira na política, já existe aí, já tem bastante tempo dentro da política, mas eu quero sempre frisar, a primeira pergunta é o que te leva, o que te motiva a se colocar como candidato, a tentar buscar novamente a reeleição nesse momento atual das eleições? Olha, a minha motivação sempre foi a possibilidade de fazer da política uma forma de ajudar as pessoas, porque essencialmente é essa a finalidade da política, é organizar a sociedade e trabalhar para servir as pessoas através dessa função de poder, onde se decidem as coisas, onde se tomam decisões para ajudar a população a ter uma convivência melhor, principalmente aí no meio da sociedade, no meio da área urbana e também até a rural. Mas é isso que motiva a gente a participar da política, né? Ajudar a servir a população através dessa organização da convivência entre as pessoas. Porque a gente tem um cenário hoje muito conturbado, né? Quer dizer, a política hoje muitas vezes se concentra na área policial, né? Então, é interessante ouvir uma pessoa que tem como meta essa questão de aproximar as pessoas, né? Bom, a gente sabe que o senhor tem participado, tem concentrado muito a sua atuação na área de saúde, né? O senhor tem uma grande preocupação com a área de saúde. A gente queria saber o que o senhor tem de experiência nessa área e o que o senhor pretende fazer em relação a isso? Olha, eu faço parte da Comissão de Saúde e com muito prazer, porque na Assembleia Legislativa nós temos várias comissões permanentes, e uma delas que eu escolhi e pedi para fazer parte é a de saúde. Isso porque no dia a dia a gente encontra na nossa caminhada, tanto em São José dos Campos como em todo o Vale do Paraíba e até em São Paulo também, a demanda maior
pela área de saúde, seja por atendimento, seja por algum procedimento que precisa ser feito, seja por remédio que precisa ser adquirido. As pessoas sempre têm problema de saúde. Como é uma coisa essencial para a vida das pessoas, acaba sendo uma das principais necessidades de ajuda. Então, eu faço parte da Comissão de Saúde e a gente tem lá sempre esse relacionamento muito próximo com o secretário estadual de saúde e também com os vários órgãos de saúde em todo o estado de São Paulo. E uma das formas da gente ajudar a saúde, além de participar das comissões, é a gente ter condições de ajudar, através de emendas parlamentares, os hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, e nós temos em todas as cidades, ou em quase todas as cidades, hospitais filantrópicos, como é o caso do Hospital Pio XII, Antônio da Rocha Marmo, São Francisco de Jacareí, o Grupo de Assistência a Crianças com Câncer, Provisão, várias unidades hospitalares aqui do Vale do Paraíba, Litoral Norte, né, que a gente atende também Estela Mares, e também buscar intermediar a ajuda do governo para que a gente melhore as condições de atendimento no Vale. Para isso, nós lutamos para trazer para a nossa região, que era uma das últimas regiões do estado de São Paulo, um hospital regional, no caso de São José. Taubaté já tinha, né? Foi transformado há alguns anos atrás aí, que era o Hospital Santa Isabel, e São José ainda não tinha, nem o Litoral Norte, né? E agora nós temos, a partir desse ano, o hospital em São José dos Campos e Caraguá vai ser entregue daqui mais ou menos 6 meses, mais ou menos. Então, a área de saúde é uma das principais bandeiras nossas lá na Assembleia Legislativa, e eu tenho convicção de que a ajuda feita, principalmente para essas unidades hospitalares que atendem pelo sistema de saúde, ou seja, atendem as pessoas mais carentes, está sendo conquistada. Então, isso daí me deixa muito satisfeito. E qual o balanço? Como é que está o funcionamento do hospital? Ainda é parcial o hospital aqui em São José? Ainda é parcial, eu acredito que ele esteja atendendo aí aproximadamente metade da sua capacidade, e a previsão é que até agora, no final do ano, a gente atenda com pleno funcionamento do hospital. Até o final do ano. Estão contratando pessoas ainda para completar o quadro funcional e depois, então, passar a atender na sua capacidade total. Mas está sendo já muito utilizado. Inclusive, nesses últimos dias, vieram pessoas do Litoral Norte, né? Como ainda não está pronto o hospital lá, em Caraguatatuba, ontem eu passei por lá, vi que a obra está bem adiantada, mas ainda está na fase de acabamento e deve demorar mais meio ano para se concluir. E essa semana veio pessoa de Caraguá para ser atendido com problema de cardíaco, então nós estamos aí sempre acompanhando as necessidades. E o caso do Hospital Regional está sendo muito útil já para atender o Vale todo, e essa semana casos do Litoral Norte. Desafogar um pouco, até porque fala-se até, por exemplo, no Vale Histórico, por exemplo, de repente dar uma atenção maior também lá, enfim, que é uma das questões também de muita gente de lá também vem para cá, né, para poder ser atendido e tudo mais. Existe uma possibilidade também de se pensar um pouquinho mais numa estrutura melhor, pegando ali Aparecida, aquela região mais para frente ali do Vale Histórico? Rodrigo, você tocou no ponto que acho que o mais importante nesse momento, porque como nós já estamos aí próximo de inaugurar o hospital regional em Caraguatatuba para atender as 4 cidades do Litoral Norte, o próximo passo é exatamente esse, porque o Vale Histórico e as cidades próximas do Vale Histórico são os que mais sofrem, não só em relação à área de saúde. Essa é a principal demanda, eu acredito. Então, o próximo passo na área de saúde para o Vale Histórico e as cidades próximas de lá é um hospital regional para eles. E também, paralelo a isso, é a parte rodoviária, que nós precisamos agora, a partir do prolongamento da Carvalho Pinto até Oswaldo Cruz, em Taubaté, a nossa luta também é para levar a continuidade da Carvalho Pinto até essa região de Guaratinguetá, Aparecida. Então, a região que mais sofre ainda aqui do Vale do Paraíba é o Vale Histórico. Como que essas demandas aparecem para o Legislativo, né? Quer dizer, as comissões. Como é o trabalho de uma comissão de saúde, por exemplo? Como ela recebe essas demandas? Olha, no dia a dia, Zé Guilherme, a gente tem atendido aí os prefeitos, vereadores e lideranças, né, dessa área de saúde no nosso gabinete. E quando a gente tem as reuniões, tanto da região metropolitana como do Codivap, a gente recebe isso, né? O feedback deles é muito rápido, assim, olha, estamos com problema de atendimento, ou estamos precisando de ambulância na nossa cidade, ou então precisa melhorar o AME de tal cidade da região. Tudo isso vem através desse contato direto que nós fazemos como representante com os prefeitos, vereadores, os líderes aí dessa área de saúde. Então, essa interação
como representante, eu tenho constantemente. E eles nos procuram. Além disso, nós temos a prestação de contas do secretário de Saúde do Estado a cada 4 meses na Assembleia. E, nesse momento, é a hora que a gente pode questionar o governo sobre as demandas. Né? Totalmente. A gente tem essa liberdade, como membro da Comissão de Saúde, de questioná-lo em tudo aquilo que é necessário para a nossa região. E eu, como represento o Vale do Paraíba, eu faço as colocações sobre o Vale do Paraíba. Então, tudo que é relacionado, por exemplo, ao Hospital Regional de São José de Caraguá, esse andamento de 4 em 4 meses, eu tenho condições de requisitar ele informações para a gente trazer depois para a nossa região e tranquilizar os líderes aqui do Vale do Paraíba. Tem a gente percebe algumas reclamações de pessoas que não conseguem medicamentos de alto custo, enfim. Eu acho que, se não me engano, é o governo federal que repassa para o município, de certa forma. Como é que o deputado estadual poderia ajudar, no caso, nesse processo? Porque eu sei que, num processo, o município ele cede o espaço, né, o local, e cabe, se eu não me engano, ao governo federal de repassar esses medicamentos de alto custo, enfim, mas tem sido constante o número de reclamações de falta desse repasse aqui para as farmácias aqui da nossa região, né, de alguns medicamentos. E é verdade, eu tenho acompanhado também esse problema. Esse é um dos problemas que nós temos acompanhado, assim, e é frequente, o que me entristece, porque o que era para ser alguma coisa eventual se tornou frequente. E inclusive, tem na mente até o nome do remédio, somatropina, é um dos medicamentos de alto custo, de uso contínuo, para desenvolvimento físico da criança. E ele tem prazo, passou de 10, 12 anos, aí não adianta mais. Então, constantemente temos recebido reclamação sobre a falta desse medicamento e alguns outros de uso contínuo e medicamento de alto custo. E o que nós fazemos? Nós corremos até a Secretaria de Saúde do Estado, reclamamos, porque o Estado é que tem repassado o medicamento para o município distribuir. E não aconteceu da forma como deveria. Durante vários períodos, e sempre quando há uma reclamação, a gente ouve aqui, tanto pela mídia, como também no nosso gabinete, a gente corre atrás para ver o que está acontecendo. Uma vez foi atraso na entrega desse medicamento para São José, outra vez foi a licitação que estava com problema, né? Uma empresa questionou a outra, então atrasou a entrega desse medicamento depois da licitação. Então, a cada momento a gente ouve um problema que ocorreu, mas está existindo mesmo a falta dessa entrega no momento certo, o que prejudica, principalmente nesse caso que eu falei, que é a somatropina, que é para o crescimento da criança. E não pode atrasar muito, ou quando atrasa, a família tem que comprar, porque se interromper o tratamento, perde tudo aquilo que já foi feito. Então, é muito grave isso, e a gente sempre está em contato com o governo do Estado quando recebemos essa reclamação. Mas, infelizmente, nós não temos ainda a situação regularizada. Essa briga é constante, e nós, como membro da Comissão de Saúde da Assembleia, batemos nessa tecla constantemente lá com o secretário, né? Mas, infelizmente, a gente ouve falar de reclamação, houve reclamação da população em relação à entrega. Muito bem. A gente está falando da área de saúde. O senhor trabalhou no setor de projetos aeronáuticos da Embraer. E eu queria que o senhor analisasse esse acordo com a Boeing. De certa forma, é um assunto que está realmente quente aqui na nossa região. O senhor, como deputado estadual, a interferência que pode haver, acho que talvez como deputado federal, talvez, eu não sei bem qual seria o âmbito ali na interferência desse acordo. Você tem a Golden Share. O deputado sempre é um formador de opinião, né? Exatamente. Mas como é que você avalia esse acordo, tendo em vista, por exemplo, um memorando recente que mostra que a Embraer tem, nessa joint venture, praticamente nula as decisões, a participação em decisões importantes desse novo acordo, dessa nova parceria. Como é que você analisa esse acordo entre Boeing e Embraer? Eu fico até curioso, né? Eu sou apaixonado pela empresa de aviação, especialmente a Embraer, onde eu comecei a minha vida profissional, né? Em 1982. A gente está falando de 36 anos atrás, fazendo lá desenhos ainda e projetos na prancheta. Imagina, hoje, falar em prancheta, quem é jovem hoje nem sabe o que é. Não tem nem imaginação que é um tecnígrafo, uma prancheta para desenhar. Uma régua. Uma régua. Não, isso daí é coisa que é do passado. Mas naquela época eu fazia o projeto dos aviões e, olha, eu estou falando de Brasília, Tucano e a MX, né? Coisa bem antiga. Hoje mesmo eu vi no Vale, né?
a informação de que tem uma negociação em andamento de 15 bilhões de dólares de venda dos jatos da Embraer. Sim. Isso é ótimo. Mas em relação àquilo que é essa união entre Boeing e Embraer, como foi feito lá com a Airbus, né, e a Bombardier, eu acho que é um caminho praticamente sem volta. Na minha visão, é um caminho praticamente sem volta, essa união de empresas maiores com aquelas que produzem aviões de menor porte. Porque se não ocorrer uma junção, uma união, está fadada a morte, uma empresa pequena. Diante da competitividade que existe. Diante da competitividade mundial. E a Embraer, apesar de ser grande para nós, mas ela, diante do mundo aí, de uma Airbus, de uma Boeing, ela é pequena. E se não fizer parceria, hoje em dia perde concorrência no mundo e é arriscado. Até perdemos uma grande empresa brasileira. Eu tenho paixão pela Embraer. A única coisa que eu penso é o seguinte: toda essa negociação tem que ser muito bem conversada, principalmente mantendo um poder de decisão nas mãos do Brasil. Se entregar esse poder decisório na mão da Boeing, aí o risco existe e é muito grande. O que nós não podemos é colocar em risco tanto os empregos e também esse conhecimento todo que foi adquirido, né? E o Brasil cresceu muito nesse conhecimento tecnológico. Nós temos bons engenheiros e bons administradores na área aeronáutica que não pode ser perdido e passar toda a decisão a ser tomada pela Boeing, né? Então, esse cuidado que deve ter, e o governo tem que estar atento, e os dirigentes da nossa empresa brasileira de aeronáutica também, para que essa negociação não prejudique. Ainda é muito cedo para a gente falar, olha, vamos perder o controle das decisões aí sobre a empresa. Eu acho que ainda é cedo, porque tudo isso tem que ser muito conversado pelos dirigentes e pelo governo também brasileiro, que tem hoje nas mãos esse poder de decisão, porque a parte que cabe ao governo é a parte exatamente de decidir sobre os rumos da empresa. Isso daí tem que tentar se manter quando fizerem essa união. Mas eu acredito que a união ela é irreversível. Deputado, eu queria... a gente já falou bastante de saúde, né? E a gente sabe que o senhor acompanha de perto a questão também das obras de estradas aqui na região, né? Eu vi o senhor aí de capacete visitando aí obras... Da Nova Tamoios. Exato. Queria que o senhor falasse dessas questões das obras aqui na região, né? O senhor até comentou do Vale Histórico, né? Continuidade da Carvalho Pinto. É uma coisa importante, porque nós temos aqui um polo turístico que é o maior do Brasil, na verdade, né? Porque nós temos 12 milhões de pessoas que visitam essa região através do turismo religioso. Então, é muito importante que a gente tenha essa continuidade da Carvalho Pinto até Guaratinguetá e Aparecida. Mas, ontem mesmo eu visitei São Sebastião. Fui pela Nova Tamoios, vi ainda pontos, porque eu fiscalizo frequentemente, né? Quando eu viajo às cidades, eu vou observando tudo. A área de saúde eu visito, unidades hospitalares, eu converso com o prefeito, vereadores, e nas estradas fica muito fácil a gente ver, porque a gente está passando por ela. E ontem eu vi vários pontos no trecho aí da Tamoios que ainda estão problemáticos, obras ainda inacabadas de passarelas, iluminação de passarelas e alguns contornos, alguns retornos que precisam ser concluídos ainda. Mas o mais grave, tirando a parte da serra, que está muito bem encaminhada, os trabalhos permanecem até de madrugada. E graças a Deus nós temos lá aqueles 15 quilômetros de serra iluminada. Aquilo lá traz uma segurança muito grande, parece que você está andando durante o dia. Então, essa iluminação que foi feita há aproximadamente 2 anos, traz muita segurança na serra durante a noite. A serra está caminhando bem, as obras até de madrugada, gigantesca, né? Aqueles pilares altíssimos lá, obra realmente de grande vulto. Agora, a parte que me preocupou foi a caminhada que eu fiz até São Sebastião. Ontem estive lá até a noite, fui à tarde, fiquei até a noite, visitando lá bairros, e o Morro do Abrigo lá está com a obra parada, que é um trecho onde tem túneis e também viadutos. A obra parada, e não só o atraso da obra que me preocupou, foi que eu, conversando com a população do Morro do Abrigo, lá na região de São Francisco, né, do bairro de São Francisco, em torno de 1.000 funcionários foram demitidos. Isso daí me preocupou muito, porque aquela região carece muito, ou é pescador, ou trabalha nas obras.
principalmente essa que foi oferecida há algum tempo, alguns anos, que é a obra do contorno Caraguá-São Sebastião. Dois problemas, o problema do atraso da obra e o problema do desemprego. Né? Exatamente. E me preocupou demais. Então, eu vou conversar com o governo do estado para ver se retomam aquelas obras lá do contorno Caraguá-São Sebastião, que é uma obra que emprega lá muita gente. E hoje nós temos lá 1.000 pessoas, aproximadamente, desempregadas. Depois, e uma pena que foi no momento da transição, quando assumiu o governo provisório, que é do Márcio França. Então, aconteceu esse momento que parece que devido ao risco de não ter recurso para completar essa obra durante esse ano e pagar a obra durante esse ano, paralisou esse período a obra. E aí preocupa, porque aqueles trabalhadores que estavam lá fazendo a obra foram demitidos e a obra, então, vai sofrer atraso, consequentemente. Isso é ruim para a cidade porque interrompe trechos, causa tumulto na cidade, né? E isso daí prejudica bastante a vida da população de São Sebastião e é por isso que eu vou conversar com o governo do estado nesses próximos dias. Tem uns 3 minutinhos a mais. Eu queria tocar num ponto também bastante urgente aqui na nossa região, que é a política habitacional. A gente está vendo a questão do novo Pinheirinho, entre aspas, surgindo aí, e essa reintegração de posse, toda a tensão que existe, que deve ocorrer hoje e tudo mais, esperamos, né, que seja de forma pacífica, mas há um problema muito grande, há um déficit muito grande na política habitacional aqui nas cidades da região, e cabe à prefeitura, junto com parcerias com o governo do estado e tudo mais, viabilizar mais moradias. Como é que a sua atuação pode ajudar a melhorar essa situação? Rodrigo, eu tenho caminhado com essa preocupação em várias cidades, né? Graças a Deus que Monteiro Lobato nós conseguimos lá as unidades habitacionais do bairro São Benedito, que era uma necessidade urgente, principalmente depois do caos que foi, há 2 anos atrás, as fortes chuvas colocaram em risco várias pessoas da região do bairro de São Benedito. E lá foi inaugurado já um conjunto habitacional muito bom e que tirou essa preocupação daquela comunidade. Muito importante, que eles moram em áreas de morro, né? No São Benedito. Então, lá foi resolvido. Paraibuna é uma das cidades que não tem nenhum conjunto habitacional com apoio do governo do estado. Eu estive com o prefeito Vitão há pouco tempo lá conversando, há alguns meses, né, conversando, e a dificuldade em Paraibuna, incrivelmente, é que eles não têm área também para construir. Outra cidade com muito morro. E o único local que tem lá, para fazer conjunto habitacional, que o prefeito conseguiu localizar uma área, o custo fica quase o dobro para construir devido a essa topografia muito perigosa, né? Que é de morro também, mas é possível, só que nós vamos ter que fazer alguma coisa especial, diferente, que é um custo mais alto para a construção daquele lá. O novo Pinheirinho, como é chamado aqui em Jacareí, precisa da atenção tanto da Prefeitura de Jacareí como do Poder Público Estadual, e nós queremos fazer uma parceria. A necessidade de habitações populares tem que buscar novas parcerias, e amanhã estará conosco aqui em Caçapava, rodando comigo, o Rodrigo Garcia, que foi o secretário, que nos ajudou bastante, no caso de Monteiro Lobato, ajudando ainda em Paraibuna, e nós queremos ver como é que ele pode ajudar a resolver isso daí, com outras iniciativas, não só a construção de unidades, como foi feito nessas outras cidades, pequenas unidades, mas também um sistema talvez de parceria, mutirão, público-privada, vários sistemas que existem, nós devemos lançar mão, tá? Ok, candidato, tempo já encerrado, eu queria te dar mais esse 1 minuto a mais, esse 1 minuto final, para que você pudesse se dirigir diretamente para o eleitor, o internauta. Essa câmera aqui está posicionada diretamente para o senhor. Contando a partir de agora, fique à vontade, candidato. Bom, se eu tenho esse breve tempo aí, é para agradecer a vocês pela oportunidade de me comunicar com a população, falar dos nossos trabalhos, ainda que seja de forma resumida, mas tem muita coisa, por isso que eu falo até rápido para aproveitar bem o tempo, mas eu quero agradecer a todos vocês por fazer um papel tão importante que é de comunicação, né, e nos ajuda a informar os trabalhos que nós fazemos como representante da população. Faltam aí poucos dias para a eleição novamente, e eu estou aí colocando meu nome à disposição. Se as pessoas quiserem ter um representante que roda todo o Vale aqui e o Estado de São Paulo, para servir nessas áreas que eu considero essenciais, né, como a área de saúde, segurança pública, a educação e, principalmente, dar oportunidade para a juventude também participar e se envolver com aquilo que interessa a toda a sociedade, através de uma boa formação, é o que nós buscamos. Então, estamos aí, eu quero agradecer muito, agradecer a cada um dos que tem acompanhado o nosso dia a dia nas ruas aí na campanha e pedir para que continue aí fazendo o melhor pelo Brasil. O Brasil precisa muito de uma decisão consciente agora, para que a gente tenha 4 anos aí de vida tranquila.
Candidato, obrigado. Já é convidado, passando as eleições, a retornar aqui aos nossos estúdios com mais calma, para a gente poder conversar. Muito obrigado e bons trabalhos aí nessa reta final das eleições. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, José Guilherme. Obrigado a todos que nos assistem aí. Amanhã, mais um candidato estará aqui conosco da nossa série de entrevistas, por isso acompanhe essa transmissão sempre a partir das 9 horas nas duas plataformas, né, da SP Rio e também do Jornal Vale. O intervalo é rápido, na sequência retomamos com o jornal, com as informações de política, nacional, regional e também o esporte. Permaneça na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição desta quinta-feira do Jornal Abre Aspas, agradecendo mais uma vez a sua audiência, muito obrigado pela companhia. A gente dá sequência aqui ao jornal e agora a gente fica com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Na reta final da campanha, entram em cena os apelos ao voto útil. É quando o eleitor pode deixar de lado o voto afirmativo, de preferência, de convicção, para assumir um voto estratégico contra o considerado pior. Pesquisa Ibope divulgada ontem, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, mostra que 3 entre 10 eleitores admitem o chamado voto útil. Segundo os especialistas, entretanto, essa relação mostra que a probabilidade de voto útil ainda é muito baixa, o que não significa que a coisa possa ser alterada nos próximos dias. 28% das pessoas ouvidas pelo Ibope afirmam que têm probabilidade alta ou muito alta de alterarem seu voto a fim de evitar a vitória de um presidenciável indesejável. Outros 18 classificaram como média essa probabilidade. Já 48% citaram como baixa ou muito baixa as chances de uma mudança de voto. Bolsonaro e Haddad têm os votos dos convictos. Alckmin, por sua vez, defende o voto de conveniência, o voto útil, dizendo que o voto contra o PT é o voto nele e não em Bolsonaro. Ciro poderia fazer diferente, já que as pesquisas indicam que ele é quem derrota Bolsonaro com mais facilidade no segundo turno, com mais folga, e não Haddad. Aguardemos as próximas pesquisas, que são próximas mesmo, né? O experiente jornalista Moisés Rabinovici lembrou ontem que estão fazendo tantas pesquisas que nem dá tempo de tirar o termômetro do paciente. Pois é, aliás, saiu uma hoje, uma da Genial Investimentos. A gente vai falar daqui a pouco do Ibope. Aliás, já que o assunto é eleições, então vamos permanecer com as eleições de 2018. Eleições 2018. Deixa eu pegar aqui direitinho, porque antes da gente falar do Ibope, tem a Genial Investimentos, né, que é uma empresa também que faz pesquisa, enfim, acabou de sair na revista Veja, aqui no portal da revista Veja, esses números recentes de uma pesquisa que saiu hoje, foi divulgada hoje. Bolsonaro caiu 2 pontos na pesquisa da Genial Investimentos, né? Bolsonaro cai 2 pontos e o Fernando Haddad, do PT, ele está aqui com... a diferença de Bolsonaro para Haddad cai de 13 para 5 pontos. Né? A mais recente pesquisa, então, divulgada hoje, mostra a queda de 2 pontos do Jair Bolsonaro. O presidenciável, que estava com 28% dos votos no levantamento anterior dessa empresa, Genial Investimentos, agora aparece com 26%. E o candidato Fernando Haddad decolou 5 pontos percentuais, de 14% para 19% das intenções de voto. Ou seja, até o dia 7 de outubro, né, a pesquisa mesmo que vale é talvez a pesquisa da boca de urna mesmo, aquela pesquisa lá, né, mas até lá muitos números vão se oscilando aí, mas de fato há uma tendência de crescimento tanto da popularidade quanto da rejeição também de Fernando Haddad. Cada vez mais, quando ele fica mais exposto, maior também começa a rejeição. Vamos falar do Ibope, que ontem divulgou
A pesquisa de intenção de voto para a presidência da República, encomendada pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, e pelos números, Jair Bolsonaro tem 27%, Fernando Haddad com 21%, diferença aí de 6%, Ciro Gomes do PDT com 12%, Geraldo Alckmin do PSDB com 8% e Marina Silva da Rede com 6%. Na outra leva, João Amoedo do Partido Novo tem 3%, com 2% tem Álvaro Dias do Podemos e Henrique Meirelles do MDB, e 1% Guilherme Boulos do PSOL. Não pontuou Cabo Daciolo do Patriota, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart Filho do PPL e Eimael do Democracia Cristã. Brancos nulos somam 11%, não sabem, não responderam 7%. Também com relação ao número de rejeição, também foi perguntado, então, qual candidato ou quais candidatos você não votaria de jeito nenhum. Diante desse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome, por isso a somatória ultrapassa os 100%. Os números estão aí na sua tela, a lista completa. Jair Bolsonaro com 44%, Fernando Haddad com 27%, Marina Silva com 27%, Geraldo Alckmin com 19%. Depois segue aí Ciro Gomes, Cabo Daciolo, Henrique Meirelles, Eimael, Álvaro Dias, Guilherme Boulos, Vera Lúcia, João Amoedo e João Goulart Filho. Poderia votar em todos, 2%, não sabe, não responderam, 7%. Como eu falei, a pesquisa foi encomendada pela CNI e o IBOPE ouviu 2.000 eleitores em 126 municípios entre os dias 22 e 24 de setembro. E ontem foi mais um dia de debate, né, entre os candidatos, promovido pelo SBT, em parceria com o portal UOL e o jornal Folha de São Paulo, que reuniu 8 candidatos, horário melhor. É horário mais palatável, né? Apesar de ser mais curto também, né, acabou sendo um debate mais curtinho, mas, ao mesmo tempo, também me ajudou muita gente a pegar um outro público, como você mesmo comentou ontem, né, pegando outro público também, outro segmento de público. De repente, até os mais jovens também conseguiram acompanhar, enfim, diante do horário. Mas o líder das pesquisas, né, o Jair Bolsonaro, ele permanece internado no Hospital Sírio-Libanês e não pôde estar, né, no debate. Ciro Gomes também fez uma cirurgia rápida lá no dia anterior, depois ele saiu do hospital e veio direto para o debate, para participar do debate. Enfim, vamos acompanhar alguns trechos desse debate. Logo no início, já ocorreu entre Guilherme Boulos, do PSOL, e Geraldo Alckmin, do PSDB, um certo conflito ali. Sou professor e dei aula durante o seu governo. Faltava giz na sala de aula, faltava papel higiênico no banheiro das escolas, professores desvalorizados. Até escola você quis fechar e os estudantes secundaristas não deixaram. Agora, o que eu e o Brasil todo queremos saber sobre educação, Alckmin, é cadê o dinheiro da merenda? São Paulo tem a melhor rede de ensino técnico e tecnológico da América Latina, as ETECs e FATECs, as melhores universidades do país. Nós não fechamos nenhuma escola. A merenda escolar fomos nós que descobrimos, a Polícia Civil de São Paulo e o Ministério Público. Não tem ninguém envolvido, isso ocorreu em 5 estados. Uma lei feita para comprar 30% de agricultura familiar, você não tem como comprar de um por um, compra de cooperativa. Quem entregava, ao invés de pegar da agricultura familiar, entregava de grandes estelionatários que foram punidos, nada a ver com o governo. Nós sabemos que não é apenas a questão da merenda, é o escândalo do trem-salão, é o escândalo do rodoanel, é o escândalo do metrô. Eu e meu partido não temos rabo preso. E o sentimento do povo nas ruas, Alckmin, é que você é o Sérgio Cabral que não está preso. Eu tenho 40 anos de vida pública, sempre trabalhei, não fui desocupado, não invadi propriedade, não tenho nenhuma condenação. 40 anos de vida pública, vida limpa. A merenda vai ser o calcanhar de Aquiles aí do presidenciável Geraldo Alckmin. Henrique Meirelles, do MDB, ironizou o candidato tucano sobre eficiência na gestão do transporte público no estado de São Paulo. O estado de São Paulo deve finalmente completar a linha 5 do metrô. O problema é que isso demorou 20 anos. Esse é o tipo de eficiência que você pretende levar para Brasília? Olha, São Paulo é um estado que mais investe hoje no Brasil. Nós pegamos o metrô com 69 quilômetros e vai terminar o ano com praticamente 100 quilômetros de metrô. Quando estive no governo, tenho resultados concretos para mostrar.
como presidente do Banco Central, eu paguei a dívida do Brasil ao FMI, que tinha 20 anos, construímos reservas, construímos 280 bilhões de dólares de reserva, trouxe a inflação para baixo e o Brasil criou milhões de empregos. E isto é eficiência. Alguma coisa deu errado, né? Porque a economia era para crescer 4% esse ano, depois do desastre do PT, que o povo perdeu 8% da renda, e o Temer é do PT, é o vice da Dilma, aliás, 2 vezes foi eleito vice-presidente da República junto com a Dilma e o PT, e o país não vai crescer esse ano 1%. Vindos da direção do candidato do PT, Fernando Haddad, né? No primeiro embate aí, Haddad e Marina Silva da Rede discutiram sobre a responsabilidade do legado deixado pelo governo do presidente Michel Temer. Hoje, o país está no fundo do poço, em função da corrupção dos governos do PT, do PMDB e do PSDB, que hoje estão todos juntos na mesma vala comum da corrupção. E nós vamos controlar gasto público, não é congelando o orçamento público, deixando a saúde como está, como fez o governo do Temer, que foi colocado onde está pelo Partido dos Trabalhadores, junto com a Dilma, que o escolheu para ser vice. Me desculpe, mas quem botou o Temer lá foram vocês. O Temer traiu a Dilma e não conseguiria chegar à presidência se não fosse o apoio da oposição. E você participou desse movimento pelo impeachment para colocar o Temer lá, com as consequências conhecidas. É muito engraçado, Haddad. Você vir falar do Temer e do impeachment quando você foi pedir a bênção para o Renan Calheiros, que também apoiou o impeachment. São 2 pesos e 2 medidas. Haddad também foi teve, dura, né? No final das contas, foi um tom duro dos candidatos, né? Foi sim. E sem a presença do Jair Bolsonaro, acabou sendo alvo o Fernando Haddad. Haddad também teve um embate duro com o candidato do Podemos, o Álvaro Dias. Na Olimpíada da mentira e da ficção, o PT ganha medalha de ouro. A mentira e a mistificação tem sido arma do PT para iludir o povo brasileiro. Em 2007, eu trabalhei duro para derrubar a CPMF. Em janeiro, o PT aumentou o IOF para recuperar os 40 bilhões que perdera com o fim da CPMF. E agora alega que vai reduzir impostos. O PT é implacável com o pobre, ele distribui a pobreza. O senhor foi senador do PSDB e apoiou o governo Fernando Henrique, campeão de aumento de carga tributária no Brasil. Fernando Henrique Cardoso aumentou a carga tributária de 26% para 32% do PIB. Nós não aumentamos 1% do PIB a carga tributária. Pelo contrário, fizemos o pobre ter acesso ao orçamento público. Todos os programas que eu citei são do PT. O senhor não tem o menor respeito com a população beneficiária de todos esses programas, inclusive os que eu fiz no Ministério da Educação. Após isso, ele pediu o direito de resposta, depois não foi concedido, mas nas considerações finais ele retomou esse embate aí, né, essa colocação do Fernando Haddad, dizendo que propôs uma CPI, né, interna ali dentro do partido, acabou sendo expulso do partido, justificando a questão de não ser PSDB, enfim, de não ter esse vínculo com o PSDB. Ciro Gomes, do PDT, também criticou Fernando Haddad, afirmando que se puder governar sem o PT, o fará. Se eu ganhar as eleições, eu vou compor o meu governo assim como eu compus os governos que eu já dirigi. Quero que todos tenham excelência técnica e todos tenham compromisso com a decência, assinarão um termo de comprometimento com um conjunto de códigos e regras de comportamento, que já foram replicados também no meu governo. E quero que eles tenham adensamento político tanto quanto possível. Não digo necessariamente partidário, adensamento político. Mas eu, francamente, se puder governar sem o PT, eu prefiro. Porque, nesse momento, o PT representa uma coisa muito grave para o país. Menos pelos benefícios, que não foram poucos que produziu, mas mais porque transformou-se numa estrutura de poder odienta, que acabou criando o Bolsonaro, essa aberração. E esse conflito entre os dois vai levar o nosso país para um fundo do poço que eu não quero testemunhar que aconteça. O Ciro Gomes ainda não desistiu, né? Tem esperanças
De ir para o segundo turno. Ele tenta se colocar como a terceira opção ali, em meio aos anti-PTs e anti-Bolsonaros, né? Enfim. Já o candidato do Patriota, Cabo Daciolo, que desceu o monte para participar do debate, ele estava em retiro espiritual no Monte Céu Aberto, na Baixada Fluminense, mas não desceu o monte caminho não, né, Zé? Ele disparou críticas e ataques aí para todos os candidatos e ainda rendeu risadas em alguns momentos da plateia presente. Glória a Deus. Glória a Deus. Infelizmente, o que acontece é que o senhor e os banqueiros do Brasil ficam roubando a nação e matando o nosso povo. Só que isso vai mudar. E eu acredito, para a honra e glória do Senhor Jesus, que num futuro bem próximo, o senhor e muitos outros vão aceitar o Senhor Jesus como libertador e salvador da vida e vão começar a tratar o próximo da maneira que gostaria de ser tratado. E aí começa a mudança e a transformação. E vamos fazer o crescimento e o povo vai sair dessa lama. E nós vamos pegar todos os corruptos e vamos prender. Vamos guardar os verdadeiros bandidos e vamos tirar o deles e botar para o povo. Mulheres no nosso governo vai ser muito bem valorizada, sim. Sim, eu quero aproveitar também que eu estou aqui com a presença da minha mãe, uma pessoa especial, e da minha esposa, uma pessoa especial. Mãe, eu te amo. Varô, eu te amo. Tá? E as mulheres brasileiras amamos todas vocês. E vou tratar todas as mulheres do Brasil com respeito. Cabo Daciolo, 51. Glória a Deus. Candidato Boulos, 30 segundos. Glória a Deus. Daciolo, a gente já estava com saudade de você aqui no debate. A democracia é uma delícia. É uma delícia. Isso é uma referência ao outro debate que o Ciro Gomes, Cabo Daciolo, é uma figura. Depois, no final, aliás, não tem esse trechinho, mas no finalzinho lá, ele falou que Deus vai colocar ele no primeiro turno com 51%. Com 51% dos votos. Até tem uma matéria agora que saiu há pouco do G1 falando justamente isso. Ele vai ganhar, mas não sabe como, mas vai ganhar. Fala o Cabo Daciolo aí, voltando a subir ao monte. Bom, a questão da relação dos debates, né? O próximo debate que acontece vai ser para presidente, vai ser no dia 30 de setembro pela TV Record, né? Pela Record TV. Antes tem dia 29 para governo do Estado, né? E o grande debate final fica por conta da Rede Globo, no dia 4 de outubro, e antes, no dia 2, tem debate na Globo para os governadores. Então fica aí, ainda tem muito, apesar de estar quase chegando aí nas eleições, mas ainda muita coisa pode acontecer até lá. Tem né? muito Cabo Daciolo ainda, né? A gente gosta também de dar risada também. É uma eleição bastante tensa, mas tem esse lado de humor que dá uma aliviada muito boa. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, ele paralisou ontem o julgamento de mais um recurso do ex-presidente Lula, que estava sob análise no plenário virtual. A defesa do petista tenta suspender os efeitos daquela condenação do TRF4 com relação ao caso do Triplex, né, do âmbito da Operação Lava Jato. Lewandowski pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o pedido com base na decisão liminar do Comitê de Direitos Humanos da ONU, que requereu ao Brasil para garantir os direitos políticos de Lula. O relator da Lava Jato no STF, o ministro Luiz Edson Fachin, já tinha votado contra o recurso. Os outros ministros tinham até às 11h59 de hoje para votar pelo computador, mas então está suspensa essa análise do julgamento do recurso do ex-presidente Lula, que pede a soltura do presidente. Uma informação também importante para você, eleitor. Aliás, ontem, né, o Supremo Tribunal ele cancelou muitos títulos por 7-2. O STF rejeitou o pedido apresentado pelo PSB para autorizar a votação dos eleitores que tiveram o título cancelado por não terem comparecido à revisão do eleitorado, nem terem feito o cadastramento biométrico quando foi obrigatório. Em algumas regiões ainda não é obrigatório esse cadastramento. Para a maioria dos ministros, a legislação que permite o cancelamento do título de quem não comparecer à revisão do eleitorado não fere a Constituição nem prejudica os eleitores. Segundo dados do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, cerca de 3.400.000 eleitores tiveram seus títulos cancelados por não comparecer à revisão do eleitorado, no qual o cadastramento biométrico é realizado. Com a decisão, o Supremo confirma esse cancelamento dos títulos. São mais de 3 milhões. Sim, é uma polêmica imensa, né? Principalmente tendo em vista os redutos eleitorais, né? Quer dizer, a pessoa está contando com votos de determinada região, onde os títulos foram cancelados. Né? E falando sobre título, termina hoje o prazo para quem precisa tirar a segunda via do título eleitoral. Atenção ao prazo, hein?
O pedido deve ser feito em cartório da zona em que o eleitor está cadastrado. Para pedir a segunda via, é preciso estar quite com a Justiça Eleitoral, ou seja, não ter débito nenhum pendente, né, como multas, enfim. É preciso regularizar a situação no cartório eleitoral antes de dar início a esse pedido. Quem tiver multas em aberto precisa quitá-las num guia de recolhimento da União, que é emitida pelo próprio cartório eleitoral. O valor varia aí de R$ 1,05, R$ 1,05 até R$ 35,14. Só lembrando, então, procure o cartório, né, onde você é cadastrado, caso você precise tirar a segunda via do título eleitoral, já que o prazo termina hoje. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Você, amigo que está conosco acompanhando o Jornal Abre Aspas, muito obrigado pela sua audiência. A gente faz um breve intervalo de 1 minutinho. Na volta, temos mais notícias regionais e também informações do esporte. Por isso, permaneça conosco na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas, antes de darmos sequência aqui às informações da política, regionais, vamos saber como é que vai ficar o tempo, né? A previsão do tempo. Nós estamos aí na quinta-feira, que para muitos é pré-sexta-feira, né? Ou seja, já estamos aí, muita gente já está querendo saber como é que vai ficar o tempo para já se programar para o final de semana. Quem vai trazer a informação já está aí na linha. Quem traz a informação é a Camila Brasiliense, da Tempo Vale. Camila, muito bom dia para você. Bom dia, Rodrigo Fernandes. A quinta-feira começou com névoa em algumas regiões de São Paulo, mas ao longo da manhã ela vai se dissipar e o sol vai aparecer entre algumas nuvens. A partir da tarde aumenta a nebulosidade e áreas de instabilidade podem provocar pancadas de chuva em pontos isolados. As pancadas podem vir com rajadas de vento e raios. Hoje o tempo continua abafado durante o dia. A previsão é de 30 graus na capital paulista e Vale do Paraíba, 29 graus no litoral e 28 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Tempos abafados, né, Zé? 30 graus a previsão. Não, é clima de deserto. Depois à noite esfria e de manhã também tem friozinho. Aliás, caiu uma chuva aqui em algumas áreas de São José dos Campos que destelhou casas e tudo mais. Realmente. E olha que nós nem... As estações estão totalmente... né, malucas, né? Exatamente. O tempo está maluco. Bom, vamos com informações regionais da política. A Câmara de Jacareí rejeitou ontem o veto do prefeito Isaías Santana ao projeto que ficou conhecido como Seguro Anticorrupção. Nós vamos, então, direto para a redação do Jornal Vale conversar com a repórter Thaís Pérez. Thaís, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. A Câmara de Jacareí rejeitou o veto do prefeito Isaías Santana contra o projeto Seguro Anticorrupção nesta quarta-feira. O projeto de lei que obrigaria as empresas contratadas pela Prefeitura a adquirirem um seguro para obras foi elaborado pela vereadora Márcia Santos. A Prefeitura vai entrar com uma ação para tentar barrar a decisão. Contrário ao veto, o vereador Arildo Batista, do PT, afirmou que faltou boa vontade do governo para apresentar uma proposta de estudo para criar uma lei que assegure projetos licitatórios. O prefeito afirmou que essas licitações importantes para as cidades não podem ser prejudicadas e que as regras para seguros em licitações já estão incluídas em uma lei federal. Thaís Pérez, para o Jornal Abre Aspas. Pois é, a ideia é muito boa, só que precisa estar dentro da lei, né? Voltamos a falar sobre a farra das viagens de Taubaté. O Jornal Vale protocolou na Câmara de Taubaté um pedido para ter acesso aos relatórios de viagens oficiais realizadas na legislatura anterior, na legislatura passada, entre os anos de 2013 e 2016. O protocolo foi feito já que na outra vez o Vale também pediu e foi negado, teve todo um processo que se estendeu até que a Justiça acabou intervindo para que realmente a Câmara liberasse esse acesso. E isso porque esse pedido é feito com base na Lei de Acesso à Informação, né? A Câmara agora ela tem até 20 dias para responder esse pedido do Jornal Vale. De acordo com dados do portal Transparência do Legislativo de Taubaté, os 19 vereadores da gestão anterior, da legislatura passada, receberam R$ 111.530,95 nos 4 anos para ressarcir as despesas com as viagens. Na análise de contas da Câmara de 2015, por exemplo, o Tribunal de Contas da União
Tribunal de Contas do Estado apontou as mesmas irregularidades reveladas pelo jornal Vale no caso da farra das viagens, que é referente à atual legislatura, né, iniciada em 2017, que são aquelas notas fiscais com despesas de mais de uma pessoa e refeições com valores acima do razoável. Então, portanto, apenas para fechar, esse pedido foi feito ontem, né, pelo jornal Vale, e a Câmara tem até 20 dias para responder. A Justiça determinou ontem que a Polícia Militar cumpra a ordem de reintegração de posse da ocupação Quilombo Coração Valente, né, conhecida como Novo Pinheirinho, localizado em Jacareí, no limite aqui com São José dos Campos. O prazo para a saída dos cerca de 5.000 moradores que estão na área há 8 meses encerrou-se na terça-feira. De acordo com a decisão judicial, as famílias da ocupação devem deixar o local acompanhados por policiais militares. O terreno, que possui 170 mil metros quadrados, pertence à empresa Ricardo Empreendimentos Imobiliários, responsável pela ação que resultou na ordem judicial. Na última segunda-feira, uma reunião foi feita entre representantes de vários poderes, né, executivo, legislativo, Estado e também os moradores, e ficou acordado que o Estado irá se comprometer a cadastrar essas famílias em um programa habitacional vinculado à CDHU. Mesmo assim, os moradores prometem resistir, por isso a gente acompanha esse caso de perto, até porque a reintegração de posse está marcada para hoje, para acontecer a qualquer momento lá na área localizada que está ali em Jacareí. Vamos torcer para que não tenha grandes conflitos, né? E o governo do Estado, ele prometeu ampliar o ensino integral aqui na região do Vale do Paraíba. Esse é o destaque da repórter do Jornal Vale, Júlia Carvalho. Júlia, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé Guilherme. E o secretário de Educação do Estado de São Paulo, João Cury, informou com exclusividade ao Vale que a administração tem interesse de ampliar as escolas de ensino integral na RM Vale. De acordo com o secretário, a medida pode ser uma forma de aproximar os educadores das unidades escolares, já que os professores que atuam na rede integral podem ganhar até 75% a mais do que na rede escolar. Para o Sindicato dos Professores, os problemas encontrados na educação não serão combatidos com a medida. Atualmente, 35 das 174 mil escolas no Vale possuem ensino integral. Júlia Carvalho, para o jornal Abre Aspas. Júlia, olha, vamos falar de esportes? Vamos falar de futebol, já que foram definidos os finalistas da Copa do Brasil. Tem muito corintiano aí já zoando pelas redes sociais, enaltecendo aí o resultado do time. Os destaques com o Douglas Cruz. Bom dia, Douglas. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Zé. Bom dia aos internautas da SPRio+. Vamos às principais informações esportivas desta quinta-feira. Não tem como deixar de citar as semifinais da Copa do Brasil de ontem. Corinthians e Flamengo se enfrentaram aqui em Itaquera e São Paulo, e Cruzeiro e Palmeiras lá no Mineirão, em Belo Horizonte. Vamos começar pelo jogo aqui de São Paulo. Corinthians e Flamengo, 2-1 para o Corinthians, num jogaço na Arena Corinthians. Bom, o Corinthians mudou sua postura, foi com o time mais para cima, diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro, lá no Maracanã. O jogo começou com um gol aos 13 minutos do Danilo Avelar, com um grande lançamento do Jadson na esquerda. Na sequência do jogo, o Corinthians manteve a postura ofensiva, mas o Flamengo tem um grande meio de campo e acabou empatando o jogo num gol contra do Henrique. E aí, no desenrolar do 1-1, a Copa do Brasil agora não tem um gol fora de casa, o jogo ia acabar indo para os pênaltis, até que a estrela de Pedrinho acabou brilhando, né? O garoto da base do Corinthians entrou e apenas em 48 segundos fez o gol da classificação do Corinthians. Então temos o Corinthians classificado para a final da Copa do Brasil. No outro jogo, Cruzeiro e Palmeiras. O Cruzeiro tinha ganhado aí o primeiro jogo lá na Arena Palestra, aqui em São Paulo, depois daquele lance polêmico de arbitragem, que o VAR não interferiu. O Palmeiras reclamou muito desse lance, e o jogo de volta aí no Mineirão já tinha um clima muito tenso por causa disso. Chegando no jogo, falando agora do jogo, do resultado, o Cruzeiro é um time, como muitos dizem, um time copeiro, o time que não tem tanto brilho, mas que está aí umas quartas de finais da Copa Libertadores e agora na final da Copa do Brasil. O time de Mano Menezes segurou o forte elenco do Palmeiras até o final do jogo, onde o jogo acabou 1-1. Temos destaques aí também de cenas lamentáveis após o jogo, onde Mike, Sassá, Lucas acabaram se envolvendo numa briga generalizada aí no final do jogo, que acabou com várias expulsões no final do jogo. Bom, ainda falando de Cruzeiro, a Conmebol ontem definiu que o zagueiro Dedé não vai ficar suspenso para o jogo de volta, naquele lance polêmico do VAR lá na Argentina contra o Boca Juniors.
A Conmebol entendeu que o lance realmente estava errado, o juiz errou em sua decisão, portanto o Dedé pode jogar nesta quinta-feira aqui contra o Boca Juniors. Suspensão revogada pela Conmebol. Bom, Zé, Rodrigo, esses foram os destaques esportivos de hoje. Rodrigo tem mais informações do esporte regional aí. Até mais. Douglas Cruz para o jornal Abre Aspas. Valeu, Douglas. Eu não ia falar nada não, mas ele está aqui atrás. Ó. Tudo bem, Douglas? Ele falou que tem informações regionais. Vamos lá, com o vôlei Taubaté, que começou muito bem a sua caminhada aí rumo à semifinal do Campeonato Paulista, masculino da modalidade. Ontem, o Taubaté venceu o Itapetininga aí por 3-0 fora de casa no primeiro jogo das quartas de final. Agora o time da região precisa de uma vitória simples no jogo de volta, que acontece no sábado, a partir das 6 horas, no ginásio do Abaeté, lá em Taubaté, para garantir a vaga e seguir na briga pelo pentacampeonato estadual. Se perder o jogo, ainda terá a chance de um Golden Set, um set de desempate após o horário normal, né, o jogo normal da partida. Apesar do triunfo fora de casa, o time da região, que é comandado pelo técnico Daniel Castellani, teve bastante dificuldades aí em quadra contra um adversário bastante motivado também, né? E que recebeu mais uma vez o apoio de seus torcedores. Agora é a vez da torcida do Taubaté comparecer em peso lá no ginásio do Abaeté e elevar o time, né? Torcer para o time no próximo sábado. Por outro lado, um pouco mais cedo também ontem, o São José Vôlei começou mal, né? A disputa das quartas de final, jogando em casa no ginásio do SESI, no bosque aqui dos Eucaliptos. A equipe comandada pelo técnico William Santa Maria perdeu por 3-0 para o Vôlei Renata. A gente vai acompanhar aqui imagens do último lance da partida, que garantiu o 25-18. Esse é o último lance da partida, onde o Vôlei Renata fechou o primeiro jogo das quartas por 3-0. Muito bem, no domingo tem jogo de volta no Taquaral, em Campinas. Já o São José, se quiser avançar para a semifinal, o time vai precisar vencer o jogo de volta aí para provocar o Golden Set contra um dos principais favoritos ao título. E aí sim seguir na disputa do estadual. A partida está marcada para domingo, 9h30 da noite, no ginásio lá em Campinas. Muito bem. Agradecendo a sua companhia, a sua audiência. Muito obrigado. Zé Guilherme, retornamos amanhã. Obrigado. Até amanhã, Rodrigo. Um ótimo dia para você. Uma ótima quinta-feira. A gente se encontra amanhã, sexta-feira, com o Jornal Abre Aspas. Um abraço. Até mais.